Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao portal das 7h07 da manhã, nossa live 392 e hoje com o tema Procurando Eu. Então, como que é essa procura do eu? Aquela velha pergunta assim, quem sou eu? Né? Quem eu sou? É uma pergunta assim essencial que nos impulsiona. É claro que você já fez essa interrogação várias vezes, não é mesmo? Fala a verdade, acho que todo mundo passa. Porém, eu sempre falo que é mais ou menos ali, exatamente na idade de Cristo, é mais ou menos aos 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você começa com esse questionamento: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é a vida? Qual a razão da vida? E assim por diante. Na verdade, essa questão ela nos acompanha pela vida. Afinal, é ela que nos move em direção ao entendimento de nós mesmos. Ela é que nos traz para a EPP, para a nossa evolução pessoal permanente. Ela que é a chama, eu acho que é a chama divina aquecendo o nosso coração para que nós despertemos assim do sono da ilusão. Então, normalmente, a nossa busca pela resposta é cheia de conflitos, ela é cheia de desvios, ela é cheia de enganos, né? Então, assim, é preciso compreender que isso faz parte também do nosso processo evolutivo. E, na verdade, gente, eu acho que, assim, através da experiência, através do sentir as emoções, o viver em profundidade as várias oportunidades que o universo nos oferece, né? É nesse momento que a gente acorda para a luz. Minha filha Mariana, de 14 anos, ela está... Devo assistir com ela aí para esse final de semana. Ela quer assistir porque quer assistir o Matrix. Então, esse filme fez muito sucesso, sei lá, acho que talvez há 20 anos atrás, não sei se alguém lembra há quanto tempo veio o Matrix, talvez uns 20 anos, que é exatamente você acordar da ilusão, né? Acordar da Matrix que nós vivemos, e você começa, quando você começa a se perguntar, quem sou eu, né? Cadê o eu? Quando você começa a procurar a você mesmo dentro de você mesmo. Esse acordar para a luz. E através da vida que nós nos conscientizamos da nossa verdadeira identidade. E principalmente, eu acredito, da responsabilidade que nós temos como co-criadores. Eu já fiz uma live aqui no passado a respeito de cocriação, de como as nossas escolhas são decisivas sobre a nossa própria história e sobre tudo aquilo que nos cerca, que está em volta da gente, de como é importante nós fazermos apenas escolhas livres, né? E evolutivas, para que a gente possa contribuir para o equilíbrio do todo. E também para que nós não gerarmos mais o quê? Mais karmas, e karmas negativos. Então eu acredito assim que acontece que ao minha cabeça está voando muito mais rápido do que a minha capacidade de falar. Sempre acontece isso, né? Perdi até o que eu ia falar para vocês. Estava falando que ao encarnarmos e mergulharmos no mundo, nesse mundo das formas, quando você cria forma, cuja densidade ela é bastante magnética, né? Nos esquecemos de quem realmente somos. E até que nos lembremos disso, nós nos envolvemos aonde? A gente se envolve nas tramas da vida. E essas tramas da vida são geradas não só pelos nossos karmas, mas por aprendizados evolutivos naturais que obedecem aos desígnios da luz. E aí vem essa coisa do ego, do dia a dia, das experiências que você cria, das crenças limitantes que vão te limitando a tua alma e espírito e que vão te deixando na ilusão
na distância de quem realmente você é. Então, durante essa nossa experiência na vida, nós somos ludibriados pelo quê? Pelas nossas projeções, pelos nossos desejos, pelos nossos conceitos, pelas nossas aversões, pelas nossas crenças. E aí a gente passa a acreditar que nós somos apenas a personalidade criada por quem? Pela nossa mente. Aí é a grande sacada, você saber que você é muito mais além da sua mente, além do seu ego. E aí nós criamos, através de todo esse conjunto de mente, de ego, de crenças limitantes, a gente cria o nosso falso eu, aquela ilusão de quem nós pensamos que somos. Então o ego, aquele aspecto de nós mesmos que pensa e age tendo objetivos apenas no seu próprio benefício, por não ter nenhuma consciência, não tem a mínima consciência da unidade, do todo. Dentro do meu treinamento Raízes, que é um dia só, física quântica pura, mas até uma pessoa, de repente, semi-analfabeta, que só sabe escrever o próprio nome, vai entender exatamente essa coisa da unicidade, que eu e você somos um. Babi Coimbra, seja muito bem-vinda, querida. Gratidão de lá na sua vasta audiência, naquele monte de mulher que te ama e te segue, e você fazer a sua declaração a meu respeito. Gratidão mesmo, muita honra. Sempre que eu vejo você no seu canal, chamando as pessoas para vir para o meu canal, para entrar em EPP, na evolução pessoal permanente. Então, agora perdi o que eu estava falando. Estava falando da nossa consciência da unidade, né? Estava falando do Raízes, que no Raízes é um dia só de treinamento, mas a pessoa, através da física quântica, percebe isso, que eu e você somos um nesse universo vasto de Deus. Então, quando a gente não percebe essa coisa da unicidade, isso acontece por quê? Porque o ego acredita apenas naquilo que os nossos 5 sentidos físicos transmitem para ele. Os nossos 5 sentidos físicos são a maneira que nós temos para entrar em contato com o nosso mundo exterior, né? Nós usamos a audição, o paladar, a visão, o tato. Então é a nossa maneira de entrar em contato com o mundo exterior. E o ego só se baseia naquilo, ele se deixa levar pelos prazeres ou pelas dores gerados por tudo isso. E aí nós montamos nossas crenças limitantes e assim por diante. E como resultado disso, na maioria das vezes, a pessoa passa a viver apenas para satisfazer os seus apelos, ao invés de vê-los e de encaixar isso como instrumentos, ferramentas para a compreensão de si mesma, né? A pessoa se afasta de si mesma. Ela apenas passa a seguir, sabe, o turbilhão das emoções. Ela passa a seguir o turbilhão das solicitações externas. E dessa forma, você cria a ilusão da separatividade. Obrigado, Babi. Obrigado pelo carinho. E aí, gente, a gente começa a formar essa ilusão de separatividade, né? E aí você vai atrás do que nós vamos, né? Em busca pelo prazer. E a falta de compreensão da dor te afasta ainda mais do encontro com a verdade. E mais uma vez é isso que te traz até aqui. Se você vem assistir uma live como a minha, ou pessoas que fazem o mesmo carinho que eu tenho em levar você para a sua EPP, para a sua evolução pessoal permanente. Agora, atrás de tudo isso, de ego e de tudo mais, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, a criação ela é divina.
Então a criação é divina e perfeita. A sabedoria inata no ser conhece a verdade. E chega um ponto desse afastamento que o seu verdadeiro eu começa a sentir a dor da distância e entra em uma crise e busca desesperadamente para voltar ao seu estado primordial. Eu acho que eu já comentei isso em outras lives. Uma vez eu estava fazendo um treinamento na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, lá eu não sei se é Serra da Bocaina, não tenho certeza. Lá em Agulhas Negras, no alto, lá no meio do mato, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, de madrugada, calor. E eu saí ali no acampamento e tinha uma pedra enorme e eu sentei naquela pedra, assim, eu deitei e fiquei olhando aquele mar imenso de estrelas. E eu estava, sei lá, acho que numa angústia, num negócio, eu não sabia explicar. E aí veio quem era o mestre do curso naquela época, quem estava dando aquele curso de autodesenvolvimento, e ele chega pela madrugada, ele sobe lá no alto da pedra também, e senta do meu lado e fala assim: você não consegue dormir também? Eu falei: cara, eu tô com um incômodo aqui, eu não sei o que é, e aquilo me tirou do quarto, eu vim para cá e tô assim perdido na imensidão das estrelas. Ele falou assim: isso é saudade. O que você está sentindo é o mesmo que eu estou sentindo. É a dor da alma. Tem momentos quando a gente se conecta com a natureza que a alma tem saudades de casa. Então é a saudade de voltar para casa, né? Eu achei isso tão bonito, jamais esqueci, porque às vezes traz esses repentes que a gente simplesmente não sabe por quê, mas você está ali em contato. Isso acontece muito quando você está totalmente sincronizado com a natureza. Então, é aquela busca desesperadamente para você voltar para o estado primordial. Quando a alma não suporta mais conflitos, enganos, intimamente busca o entendimento, busca a libertação da ignorância de si mesmo. No início da live, para quem não estava aqui, eu falei, é isso, né? Quando você começa que mais ou menos na idade de Cristo, hoje, Sexta-feira Santa, tanta simbologia atrás disso, quando por volta dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, a gente começa a se questionar: quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? Será que a vida é só vir aqui, crescer, casar, separar, sentir dor, ter filhos ou não, vai passar pela vida e morreu? Não, só isso. Você começa com esse questionamento, né? Quando você começa a se perguntar quem sou eu, iniciou o primeiro passo para a libertação dessa ignorância sobre nós mesmos que nós vivemos. E daí, começando assim, o ápice do processo do despertar. E não tem certo nem errado, nem bom nem ruim. Cada um desperta no seu momento. Então, o recurso que nós temos para isso, para esse despertar, é o silenciar a nossa mente. É o silêncio. É esvaziar a mente de toda ilusão, para que ela se torne apenas receptiva e estabeleça a conexão com o verdadeiro eu. Então, se você reparar, você que vem fazendo meditação comigo, eu durante a meditação, chega um momento de calmaria, de tranquilidade, de alguns minutos de respiração, que eu faço assim: vai indo, vai interiorizando, vai ao encontro do seu eu, da sua essência, da sua energia vital. Eu vou sempre levando vocês para esse estado. E quando as pessoas falam: Luciano, eu não consigo meditar, eu não consigo isso, nada mais é do que o ego fica apavorado, ele vê que ele está sendo descoberto, ele vê que você está indo além dele, além da mente, e daí ele quer te tirar. E eu sempre falo para vocês: consegue sim, paciência, não tem certo nem errado, nem bom nem ruim. Se você conseguiu se concentrar hoje 1 minuto, ótimo, parabéns, foi 1 minuto. Amanhã pode ser 1 minuto e meio ou 2, e assim por diante. Então, essa reconexão que você faz com o seu verdadeiro eu, a reconexão que você faz com o todo.
E aí nos ajuda no processo de reconhecimento de nós mesmos. Então, na verdade, a mente, ele é um poderoso instrumento da consciência que está conectada, assim, simultaneamente aos sentidos e ao espírito. E ela deveria ser usada positivamente, criativamente, como uma ponte. Ontem eu falei sobre pontes também, né? Sobre uma ponte entre esses dois planos. Pô, Luciano, por que isso não acontece sempre? Porque devido à nossa ingenuidade, nós não sabemos ainda como fazer isso. E, na verdade, ficamos envolvidos pelo burburinho, sabe, do meio ambiente, pelos dramas das circunstâncias que nos envolvem, por sentimentos e emoções, por desejos, e nós deixamos que a mente cria um labirinto de pensamentos. Mas acredita, não há nada de errado nisso. Isso simplesmente faz parte da jornada. E é isso que a jornada nossa é incrível. Quando você começa a entrar nessa sincronicidade e você saber que cada momento da sua vida está acontecendo aquilo que deveria ter acontecido. E a nossa mente precisa apenas ser o quê? Ser dominada, ser educada, para que ela possa exercer plenamente a sua função decodificadora e criadora. E por isso eu trouxe para vocês, já no passado, aquela live sobre cocriação, que você cria quem você é, você cria os resultados da sua vida. Então, assim, nós precisamos esvaziar a mente de toda essa ilusão, para que a resposta à nossa pergunta, quem sou eu, o procurando eu, para que ela venha. Só assim a nossa visão etérea será purificada e nós poderemos nos lembrar de quem realmente somos. E por isso que às 21h21 eu já estou há 300 e poucos dias trazendo a meditação guiada para você, sabe, com toda a humildade do mundo, querendo que simplesmente você aprenda a respiração, que nós fazemos uma meditação guiada com temas diferentes todas as noites, para a gente ver qual melhor se encaixa na abertura do seu subconsciente. E eu falo que você de manhã passe a meditar sozinho, entre no seu silêncio, pelo menos 15 minutos. Ah, Luciano, não tenho 15 minutos para mim mesmo. Que pena que eu sinto de você, mas então que você faça por 5 minutos. É melhor 5 minutos diário do que nenhum. Eu amo quando vocês fazem esses coraçõezinhos subir. Vocês não têm ideia, quando esses coraçõezinhos sobem, que você está apertando, são duas coisas. Uma, que você está gostando da live, que ela está sendo relevante. E toda vez que você aperta esse coraçãozinho aí para subir, o computadorzinho do Instagram entende que a live está sendo boa e daí ela vai distribuir para mais e mais pessoas. Mais e mais pessoas vão ficar sabendo que essa live existe. Outra maneira também, aí no cantinho do seu celular embaixo tem uma asa delta. Tem essa asa delta. Se você apertar aí na asa delta, você também começa a avisar a sua audiência que está tendo uma live ao vivo bacana e que você gosta daquela pessoa e que você gostaria que aquela pessoa, e gratidão por esses coraçõezinhos, vocês me ajudam muito, e que esse aviãozinho aí, você pode, é uma asa delta, parece, né? Esse triângulozinho aí no canto do celular, para mim aparece embaixo no canto direito, não sei para você. Você começa a avisar as pessoas que te seguem, as pessoas que você ama, os seus amigos, tá correndo uma live legal aqui, vem para cá aprender tudo que eu estou aprendendo. Na verdade, tudo que eu falo aqui você já sabe, você só está relembrando essa maravilhosa pessoa que você é, esse ser iluminado que você nasceu para ser, né? Então é isso, quando você começa a controlar a mente, quando você entra em meditação, quando você tem aquele controle e os seus pensamentos começarem a cessar,
julgamentos, expectativas. Eu falei aqui, há 2 ou 3 dias, eu falei a live expectativa é a mãe da merda. Tem um monte de gente que adorou a frase expectativa é a mãe da merda, mas o pior de tudo é que é a mais pura verdade. Então, quando não houver mais nenhum questionamento interno, quando a entrega ao absoluto, quando a sua entrega ao todo, ela for plena e real, simplesmente a resposta virá de maneira tranquila, tá? Então, isso posto, eu costumo dizer, portanto, né? Contudo, todavia, entretanto, se abandona, mergulha no vazio, se entrega, para de lutar com você mesmo, para de querer provar alguma coisa, relaxa, solta, confia em Deus, deixa ir todas as ideias que você tem sobre você, liberta todas as suas crenças, os seus desejos. Então, Buda já falava, a causa da infelicidade são os desejos, do sofrimento, você sofre pelo desejo. Liberta-se, solta dos preconceitos, se desapega de todas as projeções criadas por você mesmo. Esqueça o sofrimento. Tem gente que se apega ao sofrimento e fica ali como vítima para o resto da vida, se afastando de quem realmente você é, se afasta do medo. O sofrimento ele vem do ego, que ele não quer se render. Não tenha medo de não se realizar, pois no seu cerne, no seu core, você já é realizado e realizada. Sempre foi e sempre será. Então esteja apenas aí dentro de você mesmo, sem nenhuma expectativa, sem nenhum questionamento, sendo apenas um observador, uma observadora da grandeza de ser quem você é. E você entra nessa vibe quando você silencia a mente, quando você respira, quando você entra em meditação, quando você se liberta e passa a fluir todas as suas células e todos os seus poros do corpo e você começa a vibrar no amor e na paz. E aí você chegou ao final da busca. É a revelação sobre quem você é. E aí a revelação de realmente o seu ser, nesse momento ele pode se manifestar. A compreensão, a certeza de você ser consciência pura, imutável e eterna. E é o momento que você se enche de compaixão, de serenidade, de sabedoria e de simplicidade, de verdade e de amor, de unidade. É quando você se desmancha no oceano do todo, na infinidade do infinito celestial. É quando você se derrete em você mesmo e se une a quem você já é, e você passa a ser parte de Deus nesse mundo maravilhoso. Então é isso. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Espero realmente, se essa live foi interessante para você, né, que você possa, vai ficar gravada aqui no Instagram, indicar para mais pessoas. Então, sexta-feira santa, né? Agora eu descobri que tem o Vitório, que me segue todo dia e ouve as minhas lives. Eu descobri
que mesmo o Vitório lá no quarto de brinquedo dele e a mãe ou a avó assistindo lá na sala, que ele está ouvindo. Quando eu falo alguma coisa diferente ou engraçada, ele dá risada, ou seja, ele está lá brincando, mas ligado. Essa incrível percepção das crianças hoje em dia é incrível, né? Então, ainda mais Sexta-feira Santa. Aliás, tem tanta gente que fala e não sabe a simbologia das coisas, né? Nós estamos hoje, Sexta-feira Santa, estamos num período sagrado. Eu adoro estudar religiões, eu já estudei muitas e muitas religiões, já li a Bíblia por 2 vezes, tanto a Bíblia católica como a Bíblia protestante são completamente diferentes, elas têm interpretações diferentes, né? Então, esses mitos que são criados, essa simbologia, e são tantas pessoas que às vezes elas vão como se tivesse ali um atrás do outro sem saber o que estão fazendo. É importante as pessoas saberem o que estão fazendo. Então nós estamos vivendo uma semana extremamente sagrada, cheio de ritos, cheio de rituais para os cristãos, né? E o que tudo que nós estamos vivendo? É bom que as crianças saibam. Vitório, nós estamos vivendo essa semana, dentro do cristianismo, os últimos momentos de Jesus antes dele ser crucificado e a sua ressurreição. Isso acontece no domingo de Páscoa, né? Quando o coelhinho de Páscoa traz os ovos, é essa simbologia toda. Então, é a ocasião perfeita para orações, para compartilhar mensagens, para colocar em prática as tradições. Então, é legal isso, independente de religião, independente de credo, como cultura. Saber como que as coisas aconteceram, para nós entendermos quem realmente somos, a gente precisa estudar assim a história, né? Então, a quaresma, nós estamos na quaresma, já começou, milhares de pessoas ao redor do mundo aproveitam esse período de 40 dias, a quaresma 40 dias, para rezar, fazer caridade e cumprir penitências. Então, e tudo bem, não tem certo e errado. Nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. 3 bilhões de pessoas seguem o cristianismo, seguem a vida de Jesus. Mas entre 4 outros bilhões, 60% do resto do planeta sabe que existiu um homem, um profeta chamado Jesus. E os outros 40% nem sabe que ele existiu. Olha que coisa incrível, se a gente vai lá para o Oriente, são outras religiões, outras crenças em muitos deuses, mas é legal a gente saber um pouquinho de tudo, para a gente saber que nada é absoluto. Então esses últimos dias que a gente está vivendo agora são assim, o período mais importante para os fiéis, que compõem o quê? A semana dentro da Quaresma 40, Vitório, nós temos a Semana Santa. Então a Semana Santa tem o propósito do quê? De nós celebrarmos, é uma celebração, Paixão de Cristo. É o registro da primeira celebração. E olha só que interessante, né? Muitas pessoas não sabem disso. E tudo isso mudou. Quando é que tudo isso mudou? Não faz tanto tempo assim, se a gente contar que o mundo, os chineses estão no ano 5.000 e pouco. Sabe quando mudou? Mudou século XVII, 1600 e bolinha, naquele concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia que determinou que o catolicismo seria a religião oficial da onde? Do Império Romano. Então ali que foi assim, tem que ser, no Império Romano, todo mundo tem que ser católico e acabou. E a Semana Santa, ela é composta por 8 dias sagrados, os 8 dias mais importantes. E quando é que começa a Semana Santa? Eu adoro esse negócio de história, gente. Olha, eu sou capaz de falar que pode ter muita gente aqui que se diz católico e às vezes não sabe disso, porque vai perdendo o mito, vai perdendo o ritual. Então,
Tudo começa quando? Lá na Bíblia, na entrada do Messias em Jerusalém, né? Então, quando ele entra em Jerusalém, que Messias, que era Jesus, entra ali, que começa a Semana Santa. E termina quando? Domingo agora, que vai ser o milagre da ressurreição. Então, esse intervalo da Semana Santa tem episódios, acontecimentos extremamente importantes e que são muito relembrados, principalmente pela fé católica, né? Então, a Semana Santa ela começou lá no domingo passado, 28 de março, e ela vai chegar no final agora, hoje é 4 de abril, não é isso? Então, é isso. Então, lá no domingo passado, as pessoas o quê? Elas se preparam para, como é que é, gente? Celebrar o Domingo de Ramos, né? O Domingo de Ramos celebra o quê? A entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Depois do quê? Depois dele ter passado 40 dias jejuando no deserto. Então Jesus passa 40 dias no deserto e ele volta. Então o Domingo de Ramos é quando ele entra na cidade sagrada. E ele entra na cidade sagrada como? Montado num jumento, que era o quê? O símbolo da humildade. Agora, isso estava lá no Antigo Testamento, onde o Messias, que era esperado pelos judeus, entraria em Jerusalém em cima de um jumento como símbolo de humildade. Então o povo faz o quê? O povo cortou ramos de árvores, folhas de palmeiras, para saudar a chegada do Messias. E aí causou o quê? No pessoal contrário, como sempre tem tudo, né? Tem a política, tem os diferentes credos. Então causa medo, causa inveja, causa desconfiança nas pessoas importantes daquela época, sacerdotes, mestres de lei. Por quê? Porque Jesus falava contra tudo que estava acontecendo nos templos. Então eles tinham medo da influência de Jesus. E daí começaram a organizar uma máfia para matar o Filho de Deus, segundo a fé católica que nós estamos vivendo essa semana. Então aí começou o início da celebração da Páscoa, né? E ela conta com uma missa, então, nos quais os fiéis celebram o quê? As bênçãos dos ramos. É isso? E daí vem o segundo dia da Semana Santa. Então, o momento do quê? O momento de descanso de Jesus. Ele passa horas e horas na tranquilidade, na casa do seu amigo Lázaro, né? E na casa de Maria Madalena. E aí vem a Terça-feira Santa, que é um dia de tristeza para Jesus. Por quê que é um dia de tristeza, Terça-feira Santa? Porque é nesse dia que ele anuncia a sua morte para quem o seguia. E ele afirma ainda por mais que tinha ali naquele grupo que acompanhava ele, que ia ter um traidor ali, que no caso seria Judas. E apesar de tudo isso, o Messias, que eles estavam contando como Messias, ele parecia compreender o seu destino e apesar disso ele manifesta naquele momento o seu amor por todos. Já foi ali terça-feira passada. E daí chega dentro desse simbolismo da igreja, chega o quarto dia, que é a quarta-feira. Né? Então, principalmente nas cidades do interior, quando não tem pandemia, não tem nada, as cidades pequenas aproveitam esse dia. É muito comum você ver no interior ainda a procissão do encontro. Eu acho incrível, sabe, essas coisas, você ficar sabendo essas coisas, por que as coisas acontecem, né? Independente de ser a sua religião ou não. Então, é o que segue aí por 2,5 bilhões de pessoas no planeta que seguem a história de Jesus. Então, na quarta-feira fazem a procissão do encontro.
Você quando fazia catequese. Então, mas é isso, depende de como você conta. Eu estou contando a história como é, sem ficar pondo conotação religiosa nenhuma. Quem me segue sabe que todos os meus treinamentos, a base são psicologia, física quântica e PNL, né? Mas assim, o Vitório, como eu sei que está me ouvindo, é a historinha, a gente vai criando um filme, né? Então, onde eu estava, a quarta-feira o pessoal faz a procissão, né? Então, os homens, eles partem assim na procissão. O que é isso, Vitório? Eles saem de um determinado local com a imagem, né, do nosso Senhor, e para encontrar o quê? Que carregam, as mulheres carregam a imagem da Nossa Senhora. E esse ritual sagrado é realizado com o quê? Com o objetivo de relembrar o doloroso encontro entre mãe e filho. Olha que incrível a simbologia que tem isso, né? Então, na quarta-feira santa é quando acontece a traição de Judas, quando a traição de Judas é anunciada. Então, Jesus já tinha falado isso e na quarta-feira Judas vai lá, que era discípulo de Jesus, que seguia Jesus, e entrega ele aos chefes dos sacerdotes, em troca do quê? Em troca de algumas moedas. Vão lá e ele entrega a vida do que os católicos acreditam ser filho de Deus por algumas moedas. E aí, o que acontece nessa Semana Santa? A gente chega na quinta-feira, ontem, né? Jesus se reúne com os apóstolos na quinta-feira santa e é ali que acontece a última ceia. Ele faz a última ceia na quinta-feira santa. E é aquele momento que ele lava os pés de 12 homens e ele encorajou o amor ao próximo. Se vocês assistiram ontem algum noticiário aí na TV, viram que o Papa não fez o lava-pés por causa da pandemia ontem. Então, mesmo aqui em Aparecida, tal, não fez esse ritual do lava-pés. Então, na noite em que ele reuniu os apóstolos pela última vez, ele, Jesus, tido para alguns como Messias, é o momento que ele oferece pão e vinho, que até hoje simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então foi nesse dia que ele instituiu o quê? A Eucaristia, que alguém aqui tocou no nome agora, né? Então, depois que foi anunciada a Eucaristia, a Igreja Católica, ela considera o quinto dia da Semana Santa muito importante. E aí ela promove o quê? Alguns rituais sagrados. Então tem, deixa eu ver se eu lembro, a bênção com óleos santos, a celebração da crisma e o próprio lava-pés que eu falei, né? Onde o padre, o bispo, o papa lava os pés das pessoas da comunidade, que esse ano, infelizmente, nós não tivemos esse ritual por causa da pandemia. Então, o que eles fazem com isso, o lava-pés? É uma forma de relembrar o gesto que Jesus Cristo teve. E aí nós chegamos no dia de hoje, Sexta-feira Santa, um dia triste, um dia que Jesus foi preso, ele foi açoitado, Pilatos lavou as mãos, foi o dia que Pilatos lava as mãos, ele é condenado. Por que Pilatos lava as mãos? Porque ele põe para o povo escolher, põe Jesus, escolher entre Jesus e Barrabás, é isso? É a crucificação. E o que acontece nesse dia? Jesus tem que carregar a própria cruz, onde ele será crucificado nas costas. E pior ainda, ele recebe uma coroa de espinhos na cabeça. E ele, como filho de Deus, ele caminha para a morte, ele caminha para o Monte Calvário. Todas essas palavras passam a ter um peso para a gente, né?
E ali no Monte Calvário, ele foi crucificado ao meio-dia, ao lado de 2 ladrões. Então ele é crucificado ao meio-dia e é tido como morto. Jesus morre às 3 horas da tarde. Daí o seu corpo é colocado em um sepulcro, né? A sua sepultura, cavado dentro de uma rocha. Então, Sexta-feira Santa, o dia de hoje, Vitório, quem segue Jesus, quem segue o catolicismo, os fiéis, eles são convidados a se juntar, se compadecer do sofrimento que Jesus, sabe, Filho do Papai do Céu, tem. Então, por conta disso, é comum dentro desse ritual muitas pessoas fazerem jejum ou não comer carne vermelha de maneira nenhuma. É um dia que são convidados a não brigar. Tudo em manter o silêncio, em respeito à morte de Jesus. E também tem outra coisa que as pessoas precisam estudar, né? Naquela época em que aconteceu tudo isso, na época de Jesus, a carne vermelha era muito, mas muito cara. Logo depois, e as famílias pobres não tinham acesso à carne vermelha. Em contrapartida, os peixes eram extremamente baratos e eram encontrados em abundância. Por esse motivo, se gerou a tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa. E aí, essa tradição, por causa que era financeira lá atrás, se mantém viva até hoje entre quem se diz cristão. E no dia de hoje até não se come carne vermelha. E é ensinar o quê? Hoje transformar não comer carne vermelha como um sinal de sacrifício em nome de Jesus Cristo, né? E é isso. E aí vem o sábado, amanhã, que é conhecido como o quê? Sábado de Aleluia, né? Então começa a vigília pascual. Então, durante o sábado, o que acontece com Jesus? Ele permanece morto, né? E tudo parece perdido. Então ele está lá, ele passa sábado morto. E essa data, ela é importante e ela comprova, dentro desse ritual, desse mito do cristianismo, comprova que realmente o Senhor Jesus morreu de verdade. Ou seja, comprova que não foi uma farsa. Sábado ele está morto. E daí entra, que agora vai ser, hoje é 2, 3, 4 de abril. O coisa muda, né? Todo ano muda, não é uma data fixa. A Páscoa muda, depende quando começa lá atrás a Quaresma, que vem com o Carnaval, né? Então, chega domingo de Páscoa, Jesus esteve realmente morto durante todo o sábado, mas no amanhecer de domingo, de Páscoa, ele ressuscita. Ou seja, ele venceu a morte, sabe? E levantou da sua sepultura. E isso é como simbologia, como um sinal de amor, de vida, de esperança e de misericórdia. Então, no domingo, o mundo fica em festa por causa do quê? Da ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí tem muitas formas de celebrar esse episódio. E para nós agora, em momento de pandemia, que estamos fechados, é aquele almoço em família, com as pessoas mais próximas que estão aí. Sábado também é o dia de malhar Judas, é verdade, sim, Lídia. Então é isso. Não fez parte, mas eu acho que tem toda essa simbologia, né? O tema de hoje da live foi procurando a mim mesmo.
e eu falo que isso acontece ali por volta dos 30 anos, que começa esse questionamento, Jesus Cristo crucificado com 33 anos. Então, esse finalzinho do que foi a Semana Santa só, foi para o meu amiguinho Vitório saber por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. Que tudo, Vitório, tem uma história, tem um porquê, tem um mito onde a gente faz um ritual. São rituais que nós temos por aí. Galera do bem, bom, me aprofundei um pouco no tema que era fora da live, mas tudo na vida tem um porquê. Por algum motivo veio essa explicação simbólica e humilde sobre a fé dos católicos, a fé dos protestantes, né? Lembrando isso, a gente precisa saber, a gente precisa abrir a cabeça para o mundo. Tem muitas pessoas que nem sabem por que as coisas acontecem, né? E não é incrível quando a gente abre a nossa mente? Uma coisa é a gente achar que no mundo só existe aquilo que nos ensinaram. E quando você começa a viajar, como eu já viajei para muitos lugares do mundo, você começa a falar, espera um pouquinho, olha que coisa incrível. 2,5 bilhões de pessoas acreditam em Jesus e vivem exatamente dessa maneira que eu falei, com esses ritos e simbologia. Mas no mundo nós temos 7 bilhões de pessoas. E os outros? A metade sabe que Jesus existiu, mas existe mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviu falar em Jesus, que estão lá do outro lado do planeta para nós, né? Isso é uma bênção quando a gente abre a nossa mente. Quando a gente abre a nossa mente, é quando a gente pergunta, cadê eu? Bora lá? Bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria uma sexta-feira santa, repleta de rituais na sua vida. Beijo no coração. Hoje, amanhã e domingo, às 21h21, a meditação estará disponível para vocês no meu canal do YouTube. Porém, todos esses dias eu voltarei com a nossa live às 7h da manhã. Domingo de Páscoa, quem sabe eu traga mais alguma coisa para você, Vitória, a respeito de toda essa simbologia, tá bom? Beijo no coração desse ser humano maravilhoso que é você. Bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Bora lá!